Sou a Grazi Schoetter, trabalho com bolos de pasta americana desde 2015. Estou aqui criando esse curso para vocês totalmente gratuito aqui no YouTube para passar para vocês todo o meu conhecimento no mundo dos bolos de pasta americana. A gente vai aprender tudo do início até o intermediário, até a gente chegar num nível avançado para vocês fazerem bolos incríveis, bolos de andar, de casamento, bolo de batizado, bolo de bodas, bolos esculpidos, o bolo que você quiser. Você vai aprender a fazer um bolo incrível da forma correta, com massa estruturada, recheio correto. Vocês vão aprender todas as técnicas, tudo da forma correta para ter o mínimo possível de problemas quando vocês pegarem uma encomenda, tiver um projeto para fazer. Então vocês já vão ter uma base aí totalmente correta para vocês aprenderem da melhor forma possível. A gente vai aprender a principal base dos bolos de pasta, que é a massa. A massa é responsável por mais de 50% do bolo. Ela é a base. O bolo é a massa é o bolo. Então você precisa entender o que é essa massa, quais os tipos de massa que existem para bolos e quais você não deve usar para bolo de pasta e qual você deve usar para o bolo de pasta. Não é qualquer massa, não é qualquer receita que vai dar certo. A gente vê muitos bolos desastrosos aí na internet, de bolo que afundou, bolo que escorregou o recheio, bolo que ficou cru no meio, bolo que fez aquele buraco, bolo que às vezes parece um vulcão que deu errado a massa. Então tudo isso é porque a pessoa não estudou, simplesmente não estudou. Agora você que está aqui comigo, está aprendendo já tudo corretamente, você já vai aprender tudo mastigado. Desde 2015, todos os nossos conhecimentos estão sendo reunidos nessas aulas, nesse curso, para você já aprender tudo e já eliminar todos os erros que nós tivemos, a experiência que nós tivemos, os aprendizados. Aqui já está sendo passado para você da forma correta. O que a gente levou anos para aprender, você já vai aprender em aulas, em poucos minutos você já vai aprender ali o caminho já correto para você chegar no seu objetivo muito mais rápido, tá? Então o que você precisa aprender? Quais os tipos de massa de bolo que existem, para qual finalidade é cada massa e para você entender por que determinada massa é melhor para determinado tipo de bolo e qual que é a melhor para o bolo de pasta, tá? Vamos lá, pega o seu caderninho e anota. Se eu estiver falando muito rápido, você anota, pausa o vídeo e aí escreve aí no seu caderninho, depois despausa e continua, tá? Primeiro tipo de massa que existe, não é? Para o bolo de pasta, você só precisa entender as massas que existem para você saber qual usar e qual não usar. A massa mais conhecida que existe para bolo normal, é o pão de ló. O pão de ló é uma massa aerada, uma massa muito leve, é uma massa que vai basicamente ovo, açúcar e farinha, tá? Ela é batida ali na batedeira, geralmente com o globo, aquele batedor que tem aqueles araminhos. Ela é batida por muito tempo, o ovo e o açúcar, então ela tá com uma quantidade assim, você vai bater ela por 5, 10 minutos, ela vai dobrar de tamanho, só esse ovo e esse açúcar. Então depois acrescenta farinha, então ela fica uma massa muito leve. Não vou entrar a fundo no que é, de como é feita essa massa, porque é uma massa que a gente não vai usar. Então você tem que saber o que é pão de ló. Pão de ló é uma massa aerada, uma massa muito molinha, muito fofinha, muito leve e não aguenta o peso da pasta. Então não, anotem aí, não usar nunca pão de ló para bolo de pasta. Você usa pão de ló para bolo para você tomar com café, fazer um bolo bem molhado e bem recheado, um bolo gelado, tá? Bolos de chantilly, bolos de pote. Agora para pasta, não use pão de ló. Então pão de ló você já sabe que não deve ser usado porque é uma massa muito leve, aerada, fofinha e ela não aguenta o peso da pasta, tá? A próxima massa que existe é a massa chiffon. Ela já é mais firme em relação ao pão de ló, tá? É uma massa que ela leva óleo, tá? A diferença dela com o pão de ló, que aí ela vai leite, ela vai fermento e ela vai... A principal diferença é que ela vai óleo. Então esse óleo, ali em junção com todos os ingredientes, ela fica uma massa mais firme, tá? É uma massa que aguenta, sim, o peso da pasta. Já usei em bolos de pasta, mas eu não senti 100% de segurança nessa massa.
Então eu não recomendo, tá? Você tá aqui no meu curso, na minha aula, eu vou te passar o que funciona para mim, o que funcionou para mim, que eu uso para os meus clientes até hoje, tá? Então chiffon, massa chiffon, eu não recomendo vocês usarem, eu não recomendo vocês aprenderem essa massa para bolo de pasta, tá? Vocês vão ver muitos vídeos em aulas e em outros lugares, pessoal recomendando chiffon. Eu não recomendo, já fiz massa chiffon e já fiz a massa amanteigada. A chiffon não tem a mesma segurança que tem a amanteigada. Então, você vai... É apenas para você entender que é uma massa que tem estrutura. O chiffon é uma massa que vai óleo, ela não vai manteiga. Chiffon é uma massa que vai óleo. Então, ela tem mais estrutura, ela é mais firme, ela, porém é leve, tá? Ela pode ser levada para a geladeira que ela continua sendo leve, macia. Ela aguenta o peso da pasta, mas eu, o Grazi Schwetter, não recomendo, tá? Não recomendo, não vou ensinar para vocês usarem massa chiffon no bolo de pasta, tá bom? Então eu só tô passando por ela para vocês saberem o que é uma massa chiffon. É uma massa que vai óleo na sua composição, tá? E ela é uma massa firme, tá? E tudo mais, mas eu não recomendo para usar ela com bolos de pasta. E a próxima massa é a massa amanteigada. Sim, é essa massa que é usada para bolos de pasta americana. Essa é a massa mais segura, a massa mais estruturada, a massa que aguenta ali o peso da pasta. Ela pega, ela diz assim para a pasta: pode vir que eu aguento segurar você. E ela aguenta ali a festa toda, ela aguenta ali o evento todo, ela aguenta segurar a pasta ali tranquilamente. Ela tem força dentro dela que é devido à manteiga, tá? Também pode ser usado margarina, mas isso eu falo em algum mini vídeo explicando a diferença de usar manteiga ou margarina na massa amanteigada. Mas é uma massa basicamente que vai manteiga, tá? É batido ali a manteiga com açúcar até formar um creme, depois vem os outros ingredientes, tá? Ela é feita pelo método cremoso, bom? É uma massa que quando é batida, ela não cria ar, que nem o pão de ló, então é uma massa que você olha para ela, você não vê buraquinhos. No pão de ló você vê vários buraquinhos que ali entrou ar, ela precisa criar ar para crescer e ficar super fofa, o pão de ló. Agora a massa amanteigada não é para criar ar, então ela fica uma massa fechadinha, você olha ali, ela parece uma espuma, mas uma espuma muito boa, é toda fechadinha assim, e aí se você aperta em cima dela, ela parece tipo um colchão mesmo, ela vai e volta, ela não afunda. Tá? Então é uma massa macia, porém tem estrutura, ela aguenta o peso ali da pasta e ela é extremamente saborosa, tá? O pão de ló é uma massa que tem um sabor assim, mais neutro, aí é bom você vir com alguma essência, alguns sabores ali para saborizar o pão de ló. Agora a massa amanteigada, ela ali, só sem você saborizar com nada, ela já é deliciosa. Ela é muito saborosa, o sabor dela é muito marcante. Ela tem estrutura, tá? Ela permite você fazer bolo esculpido. Você pode pegar a massa amanteigada, fazer quadradinhos. Você pode esculpir um bolo em formato de bola. Você pode fazer o que você precisar criar. Fazer uma casinha de bolo, você precisa fazer o telhadinho, é a massa amanteigada. Você vai fazer um bolo de andares? Massa amanteigada. Qualquer bolo incrível, qualquer bolo de pasta americana, sempre massa amanteigada, que eu tô ensinando aqui pra vocês, tá? Essa é a massa que eu garanto pra vocês, a massa 100% segura. Então não use pão de ló, não use chiffon. Vocês vão aprender aqui a massa amanteigada. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte a aula. Não custa nada você curtir, compartilhar, espalhar esse vídeo nos grupos de confeitaria para a gente levar esse conhecimento gratuitamente para o maior número de pessoas possível. Às vezes tem muita gente que tem o sonho de aprender esses bolos incríveis de pasta americana e às vezes a pessoa fica até juntando, nossa, preciso juntar 1.000, 2.000, 5.000 reais para aprender esses bolos. Não precisa. Agora a gente está passando todo o conhecimento para vocês. É só você sentar aí no seu sofá, sentar na sua cadeirinha. Você só precisa de um caderninho e uma caneta e anotando e aprendendo. Vai aos poucos comprando ovo, farinha, leite, depois compra uma balança, compra um copo medidor, depois compra uma pasta e vai aprendendo tudo gradativamente. Você vai ver que o único gasto que você vai ter assim real vai ser o quê? Coisa que é mais valiosa, que é o seu tempo.
tá? Você dedicando o seu tempo, isso não tem preço. Você tá aqui dedicando o seu tempo a aprender, a estudar. Então, isso você vai ver que tudo vai girar ali em volta para você conseguir todos esses ingredientes, conseguir uma balança, conseguir um copo medidor, um fouet se você não tem batedeira, depois uma batedeira de 2 pás e aos poucos você vai melhorando, tá? Não se desespere querendo comprar tudo, não. Vocês vão ver que aqui a gente vai aprender com conhecimento gradativo, a gente vai progredindo aos poucos, não precisa sair comprando coisas de confeitaria não, tá? Então compartilha esse vídeo, compartilha essa aula, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.